Que bom! Vamos continuar com a nossa série de mensagens Vida com Propósito. Nós já vimos alguns pontos muito importantes e o tema de hoje é o quinto tema da nossa série. Essa série tem 7 temas, nós vamos ter o 8º encontro para a gente fazer um fechamento. O quinto tema dessa série é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E de novo eu quero reforçar, se você ainda não pegou o livretinho, você não está aqui por acaso, que é o que está dando base para a gente fazer esses estudos, passe ali atrás, ali no fundo tem ainda alguns, pegue, leve, medite, estude, são 7 devocionais, são 7 temas ali, 7 lições que você vai fazer, estudar em casa, vai poder compartilhar com alguém. Lembra que o nosso desafio é no 8º domingo, depois do sétimo tempo aqui, do 7º culto, vamos dizer assim, né? E o 7, já falei que o 7 não tem nenhum número mágico, né? É 7 porque era 7 que estava proposto ali, nada mais além disso. Mas aí no 8º domingo nós vamos ser desafiados a trazer um convidado, alguém para ser ministrado. Vai ser um culto especial, um culto evangelístico, um culto onde nós queremos ver as pessoas sendo tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Mas esse tema de hoje é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Já abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vai ser projetado para você, vai ser projetado aí para quem está também acompanhando pelas redes sociais, e pelo YouTube, pelo Facebook, mas nós vamos ler juntos aqui. Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos, verso 1 e 2, um texto muito conhecido. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, e obrigado porque a Tua palavra, ela é tão especial e tão maravilhosa e tão viva e tão penetrante nos nossos corações, que um texto que a gente já ouviu tantas vezes é capaz de continuar transformando e gerando restauração, gerando um renovo. É isso que pedimos nessa noite, que a Tua palavra possa de maneira muito especial penetrar os nossos corações, que estejamos sensíveis à Tua voz neste momento. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando a gente fala de enxergar a vida de um ponto de vista, do ponto de vista de Deus, a gente precisa primeiro trazer para a gente. A gente às vezes tem um pouco de limitação para enxergar tudo que está ao nosso redor, não é assim? Muitas vezes, para a gente enxergar um pouquinho mais, ampliar um pouquinho a visão, a gente tem que dar um passinho para trás, assim, para olhar mais de longe a situação, para olhar mais de longe as coisas. Né, a posição que a gente está influencia essa perspectiva do que a gente está vendo. Quando duas pessoas olham para o mesmo objeto, tem situações onde cada um enxerga uma coisa, não é assim? Justamente somente pela posição que você está. Muitas vezes a maneira da gente enxergar a vida está influenciada pelo momento que a gente vive, pelas situações que nós estamos vivendo. E sempre o estar dentro, né, do olho do furacão, a gente enxerga muito menos de quem está olhando de fora. É mais difícil para a gente precisa ter esse olhar ampliado, né? Agora imagina se eu e você, a gente consegue enxergar de pontos de vista diferentes, nós que somos extremamente limitados, imagina como será enxergar do ponto de vista de Deus. O que é enxergar do ponto de vista de Deus? Eu quero compartilhar com você um videozinho. Ô Júnior, depois você apaga a luz aqui para nós, né? Acho que é ali só, né? Quero compartilhar com você um vídeo, para que você possa perceber e entender como que a gente pode ter essa noção de quem é Deus, de como Deus pode ver as coisas, ou do potencial da visão de Deus. Vamos lá?
Pode acender, obrigado, Júnior. Dá para tentar imaginar o que é a percepção da vida do ponto de vista de Deus? Quando eu vi esse vídeo, eu pensei assim, não, Deus não é infinito. A gente estudou esses dias, né, nos cultos de quarta-feira aqui, sobre os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a infinitude de Deus. Deus é infinito, mas eu cheguei à conclusão que Deus não é infinito, porque foi Deus que criou o infinito, e quem cria o infinito deve ser muito maior que o infinito. Interessante a gente pensar nisso, sabe, mas o fato é que a sua percepção do mundo ao seu redor molda a sua maneira de viver, e a sua maneira de viver determina o seu destino. A maneira como você percebe o que está acontecendo te faz tomar decisões e te faz conduzir a sua vida de tal maneira que o seu destino pode estar sendo traçado aí, pode estar sendo definido a partir disso. E as pessoas têm percepções diferentes da vida. Qual é a sua maneira de enxergar a vida? Como você percebe a sua vida e as coisas que acontecem? Muitas pessoas podem ver a vida como um grande circo, né? Onde o palhaço está aqui, né? Sou eu, agradando todo mundo. Outras pessoas podem perceber a vida como uma montanha russa. Aquela coisa, aquela adrenalina, aquela coisa que sobe, desce, vai, faz curva, faz loop, e eu vivo a vida desse jeito. Outras pessoas podem perceber a vida como um grande quebra-cabeças, onde o tempo todo eu tenho que estar encontrando o encaixe certo, a posição certa, a peça certa, no lugar certo, e eu vou vivendo a vida assim. Outras pensam que a vida é um grande carrossel, onde ora eu estou por cima, ora eu estou por baixo, ora eu estou por cima, ora eu estou por baixo, e assim vai. Como você vê a vida? Qual é a sua maneira de perceber a vida? Nesse material que nós estamos estudando, o Rick Warren diz o seguinte: sua perspectiva influenciará como você investirá seu tempo, gastará seu dinheiro, usará seus talentos e valorizará os seus relacionamentos. A sua perspectiva, a maneira como você vê a vida, a sua metáfora da vida, aquilo que você compara, com aquilo que você compara a sua vida, ela vai influenciar como você gasta seu tempo, investe seu dinheiro, usa seus talentos e desenvolve, valoriza seus relacionamentos. Muitas vezes a maneira como eu e você expressamos o nosso olhar, a maneira como enxergamos a vida, está na roupa que vestimos, está no penteado, né? O meu continua o mesmo, mas está no carro que eu dirijo, está no grupo que eu frequento, nas tribos às quais eu pertenço, os meus grupos de relacionamento. Muitas vezes está até numa tatuagem que eu faço, querendo expressar algo. Tudo isso, toda essa maneira de tentar expressar, ela diz muito de quem é você, e diz muito sobre o que você acredita, diz muito sobre quais são as suas prioridades e qual é a prioridade que você coloca à frente dessa lista de prioridades, como nós já vimos. Determina os seus valores, os seus objetivos de vida. Essas expressões, muitas vezes, infelizmente, elas podem também estar equivocadas. Muitas vezes, por eu não ter muito claro quem eu sou e o meu propósito de vida, eu crio uma expectativa e um olhar para a vida equivocado, falso. E aí eu me frustro, e aí eu não sei mais quem eu sou, e aí eu caminho de maneira insatisfeita pela vida, e muitas vezes eu chego ao cúmulo de me desesperar, porque eu já não sei mais o que eu sou, para que eu vivo, porque eu não vivo, não enxergo, não percebo a vida da maneira que ela precisa ser vivida. Eu não percebo a vida de acordo com o meu real propósito. Eu não consigo perceber e olhar a vida pela perspectiva de Deus, que é quem me criou, que é quem sabe de fato quem eu sou e o que eu preciso. É esse Deus que sabe cada pedacinho de você, até
quantos prótons e nêutrons tem dentro das células, dos núcleos das células que formam a sua vida. Para cumprir os propósitos de Deus, nós precisamos contestar esse pensamento convencional nosso, essa nossa maneira de pensar. Nós precisamos substituir a nossa maneira de pensar pela maneira de Deus. E aí nós vamos, talvez, descobrir a metáfora correta, qual a maneira certa da gente olhar para a nossa vida e olhar e responder aquela pergunta assim: eu existo para quê mesmo? Eu fui criado para quê mesmo? E você vai poder ter essa resposta. Versículo 2, esse texto que lemos de Romanos, diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? O destaque que eu quero dar para esse texto é experimentar e comprovar. Muitas vezes a gente experimenta algo, mas ainda você fica em dúvida. Você toma um suco e fala assim: eu não sei se esse suco está realmente bom ou não. Muitas vezes as pessoas experimentam algo de Deus, mas não comprovam Deus de verdade. Não validam aquilo, porque é um relacionamento muito superficial. Sabe aquela coisa de você oferecer uma comida para o seu filho, que ele não, né? Ah, mãe, não quero, mas você já experimentou? Não, já pôs daí na boca um pouquinho, mas não quero, não gosto. Nem sabe direito como é que é aquilo, o gosto que tem. Não curtiu aquele sabor ainda e já está falando que não gosta. Muitas vezes movido porque alguém falou assim: ah, jiló é muito ruim. E é ruim mesmo, né? Pensa num negócio ruim, mas tem gente que gosta. Esses dias eu tenho almoçado na casa de alguns irmãos, não vou falar de quem foi. Eu vou dar uma dica então para você. Quando você me chamar para almoçar, não faz dobradinha não, que dobradinha... Aí, você vai perguntar para mim: você já experimentou? Eu falei: eu nunca experimentei, gente, eu não tive coragem de experimentar ainda. Já me falaram assim: é que você não comeu a dobradinha que a minha mãe faz, porque aquela dobradinha é boa. É verdade. Eu não experimentei, eu não comprovei aquilo, eu estou tomando uma decisão e fazendo uma escolha baseado no que eu ouvi, ou baseado simplesmente no que eu vi. E nem sempre o que os olhos veem, né, o coração se alegra, se agrada, e nem sempre o que o olhar atrai, o sabor é o mesmo, não é sempre assim. Eu preciso comprovar isso. E o que esse texto está dizendo é experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de perceber a vida, nós precisamos olhar da perspectiva de Deus, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E a palavra de Deus, ela é fantástica, porque ela nos ajuda a enxergar alguns pontos importantes. E esse material traz 3 pontos importantes, ou 3 maneiras, 3 metáforas, 3 formas de enxergar a vida que Deus conduz a gente. Nós vamos ver 2 delas hoje. A primeira delas é que a vida é um teste. A nossa vida aqui, pensando na eternidade, pensando naquilo que a gente quer comprovar e pensando naquilo que a gente quer validar como propósito de vida, nada mais é do que um teste, porque é muito curta, nós já vimos isso. A minha vida e a sua vida, ela é muito rápida. Muito rápida. É absolutamente nada comparado à eternidade. A gente não tem noção do que é viver fora desse cronos, né? Que a gente viu na semana passada. A gente não tem noção. A gente só consegue contar o tempo. Mas a nossa vida, ela é um teste. E essa é uma das maneiras de a gente começar a olhar para o que a palavra de Deus nos ensina e para que a gente possa perceber como Deus enxerga esse tempo nosso aqui. E a Bíblia está repleta de exemplos. Exemplos de homens que foram testados, que foram provados, justamente porque Deus queria moldar algo. Porque o teste, ele serve para validar algumas coisas, não é? E quando a gente olha para a nossa vida, nós temos professores aqui, quando você aplica o teste lá, você precisa validar se o teu aluno conhece, não é assim, irmã Débora?
E Deus também faz alguns testes com a gente, para validar o nosso caráter, para validar a nossa fé, para validar a nossa obediência, o nosso amor a Ele, para validar a nossa honestidade, para validar a nossa lealdade. Você já se pegou fazendo alguma coisa sozinho, quando ninguém estava vendo, que quando tem gente por perto você não faz? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o seu caráter de fato é validado quando não tem ninguém olhando? Você faz exatamente as mesmas coisas. Quando você está sozinho em casa, sem os filhos por perto, o que você coloca para assistir? O que você coloca na tela do seu computador? Ou você liga a televisão em que canal? Não responde não. Fica para você. Quando você está sozinho, o que valida? Quando você pensa na Bíblia, que personagem pode vir à tua mente? Lembra de alguém? Fala aí para mim, pode falar. Interação aqui no culto. Pensa em um personagem bíblico, um homem, uma mulher, enfim, que foi testado por Deus. Hein? José, Jó. José foi muito testado, não foi? E ele passou no teste. Jó foi muito testado. Alguém repetiu Jó? Paulo, no Novo Testamento. A gente pode pensar em Daniel, com os companheiros dele lá. A gente pode pensar em Abraão, sendo convocado para levar o filho, o único filho, o filho da promessa. Quantos homens e mulheres que foram testados para Deus validar algo. E sabe, na nossa vida, esses testes, eles precisam manifestar algo em nós. E muitas vezes a gente enfrenta esse teste para validar o nosso caráter. E alguns desses testes são mudanças que acontecem, às vezes mudanças repentinas na nossa vida. Situações onde eu estou aqui hoje, mas eu preciso deixar tudo aqui e me mudar. Eu passei por um teste desse quando eu vim atrás da Meire aqui. Larguei tudo lá em Campo Grande e vim atrás dela. Pensa num teste difícil. E quase que ela não me quer de volta ainda. Mas sabe, problemas complicados que a gente vive nos testam. Muitas vezes orações não respondidas nos testam. Críticas imerecidas nos testam. Tragédias inexplicáveis, repentinas, nos testam. O que você tem vivido, que pode ser um teste, e um dos grandes testes que às vezes a gente não percebe, mas que pode ser um teste de Deus das nossas vidas, é quando a gente parece que não sente mais a presença dEle. E Deus testa a gente desse jeito. Isso aconteceu lá com o rei Ezequias. A Bíblia registra desses testes de Deus. O rei Ezequias, ele ficou doente, e aí ele orou ao Senhor, e Deus fez um grande sinal miraculoso, e as coisas aconteceram, só que daí o rei Ezequias, ele se encheu de orgulho. E aí, veio a ira de Deus sobre ele, mas ele se arrependeu, reconheceu aquilo. Mas foi interessante que no verso 31 do capítulo 32 de 2 Crônicas, inclusive, quem está acompanhando aí o Clube da Leitura, nossa Bíblia, nós estamos lendo 1 Crônicas, né? Estamos finalizando 1 Crônicas, a gente já vai entrar aqui em 2 Crônicas, fica firme na sua leitura aí. Mas o verso 32 diz assim: mas quando os governantes da Babilônia enviaram ao rei, né, Ezequias, uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e saber tudo o que havia em seu coração. Deus se afastou um pouquinho, deixa eu ver como que esse rei, como que esse cara vai se comportar. Será que ele vai reconhecer que fui eu? Ou ele vai puxar a glória para ele mesmo?
Muitas vezes, um grande teste que a gente enfrenta é esse, situações onde parece que Deus não está presente, Deus está só testando para ver se a sua fé vai continuar inabalável, se a sua dependência dele vai continuar ali. Jesus sofreu a ausência do Pai, não sofreu? Quando foi que Jesus sentiu o Pai saindo? Não foi lá no Calvário? Que ele chega e expressa assim: meu Deus, por que você me abandonou? Meu Pai, por que você me abandonou? Um grande teste. Deus conhece o nosso coração, mas Ele permite que esses testes aconteçam em nossas vidas, para que nós mesmos nos conscientizemos dos nossos próprios corações. Muitas vezes a gente precisa passar por isso para validar aquilo que a gente mesmo pensa sobre nós. E para definir quem de fato nós somos, e nós somos em Deus. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida é um teste. Mesmo as mais pequeninas coisas, mesmo aquelas coisas mais pequenas do dia a dia. Só que todas essas coisas, sejam as pequenas ou as grandes, elas vão ter impactos eternos. Elas vão poder, a maneira como você reage, vai impactar a maneira como você vai viver, ou onde você vai viver a sua eternidade. A grande vantagem de buscar em Deus e servir a Deus e seguir ao Senhor é que Ele nunca vai permitir que você seja testado além do que você possa suportar. Amém por isso. 1 Coríntios 10, 13. O apóstolo Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fossem comuns aos homens, ou comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele mesmo vai providenciar um escape. Mesmo quando você parece não sentir a presença de Deus, continue confiando, porque Ele mesmo é quem vai te ajudar. É essa perspectiva de vida, é esse olhar que precisa mover você para a tomada das suas decisões. Não é o seu próprio potencial, não são as suas próprias forças, não são as suas próprias escolhas, o seu próprio conhecimento. Mas é a presença de Deus em você. Nós vimos essa semana um texto maravilhoso, Tiago 1,12, que diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida. Feliz é o homem que persevera. Olhar da perspectiva de Deus, enxergar a vida da perspectiva de Deus, é desenvolver uma maneira, uma capacidade de ser perseverante em todas as situações da vida. Perseverar e ser aprovado nos testes que Deus permite que a gente passe. Mas uma segunda metáfora bíblica, para a gente enxergar a vida do ponto de vista de Deus, é que a vida é uma incumbência de confiança. Você já realmente se conscientizou de que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida pertence a Deus? Tudo, inclusive a sua própria vida pertence a Deus. Porque quando passar esse tempo nosso aqui, tudo que você acha que é seu, vai ficar. Tudo que Deus emprestou para você cuidar nesse tempo, outra pessoa vai assumir, Ele vai emprestar para outro. Nada é seu, nada te pertence. Por isso que nós temos que perceber e entender que a vida é uma incumbência de confiança. Nosso tempo, nossas energias, a nossa força, a nossa inteligência, as oportunidades que temos, os relacionamentos que desenvolvemos, o dinheiro ou o recurso que achamos que temos, tudo isso pertence a Deus. Eu e você somos meros mordomos, meros administradores. Salmo 24, verso 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra
e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, tudo é do Senhor. Sabe aquele universo ali com 100 bilhões de anos-luz? É dele. Tudo é dele. Inclusive eu e você, por mais que você não aceite isso, por mais que você ache que não é assim que funciona, sinto muito te informar, é dele. Você não leva nem você mesmo. Cuidar do que é de Deus faz parte do propósito de vida que Deus tem para nós. Sermos administradores, e Deus já planejou isso desde que criou o mundo. Desde que Deus colocou Adão e Eva no jardim, a primeira incumbência deles era cuidar das coisas que Deus criou. Cuidar do jardim, dominar sobre os seres viventes ali, sobre os animais, enfim. É plano de Deus esse cuidado. Existe alguma coisa que você acha que é seu ainda? Agora, é engraçado que quando a gente desenvolve essa percepção nas nossas relações humanas, quando alguém te entrega algo para cuidar, não é verdade que você cuida com mais cuidado, né? Eu não sei a outra palavra. Você cuida melhor, com mais zelo. A Meire está me ajudando aqui, me ajuda aí também, gente. Não é verdade que você cuida melhor daquilo? Assim, não, gente, isso não é meu, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Quando eu percebo que a minha vida é uma incumbência de responsabilidade e de confiança, eu preciso ter essa percepção. Eu preciso enxergar a vida de maneira mais realista, para que eu possa perceber de fato para que eu existo e para que eu sirvo. Somos meros cuidadores daquilo que Deus nos dá. E também, assim como as nossas atitudes e as nossas escolhas, da maneira como a gente enxerga a vida, também moldam ou determinam a nossa eternidade, também a maneira como eu me relaciono com as coisas que Deus colocou sobre minha responsabilidade, também podem definir a minha eternidade. Parábola do servo, do Senhor, que repartiu os bens ao seu servo, relatada lá em Mateus, verso 25, capítulo 25, verso 21, nos faz perceber que quando a gente entende e vive a vida como bons mordomos e administradores, prestando conta daquilo que Deus nos deu, Deus tem pelo menos 3 maneiras para nos retribuir, ou 3 recompensas que Deus nos dá. Veja lá comigo, Mateus 25, verso 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A primeira recompensa que esse versículo e que essa expressão, essa frase nos traz, é que a primeira recompensa que temos é o reconhecimento. O Senhor vai dizer: vem cá, servo bom e fiel. Nós vamos ser reconhecidos pela maneira como nós vamos administrar, ou como nós vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. A segunda recompensa é uma promoção. Você foi fiel no pouco? Beleza, agora eu vou te colocar no muito. Você deu conta disso? Que bom, agora eu posso colocar sobre sua responsabilidade algo mais, algo maior. Não se engane, Deus não vai te dar nada maior do que você tem, se você não está cuidando ainda do que você tem. Você faria isso? Você era capaz de pegar um recurso que você acha que é seu, que você está investindo, e que está mal investido, se você está perdendo o recurso, falar assim, não, mas eu vou botar mais. Você faria isso? Ninguém em sã consciência faria isso. Por que Deus faria comigo e com você? E a terceira recompensa que o Senhor oferece é uma comemoração.
Venha, participe da alegria do seu Senhor. Você vai poder celebrar isso tudo. Você vai poder viver algo maravilhoso, tremendo com o seu Senhor. Reconhecimento, promoção e comemoração são recompensas que nós vamos ter por sermos bons mordomos do Senhor. E sabe, nós precisamos aprender que o dinheiro e que os recursos que nós obtemos são tanto um teste quanto uma incumbência de confiança. Porque muitas vezes, muitos de nós se relacionam de maneira muito ruim com o dinheiro, não é verdade? A gente não passa no teste do dinheiro. Porque se eu tenho, aí muda de figura, não é? Se eu tenho, aí eu já sinto que agora estou por cima da carne seca, não é assim? Essa expressão é da onde? Nunca viu, pastor Odeste? Lá em São Paulo não tinha, estou por cima da carne seca? Deve ser do Nordeste, né? Carne seca tem lá bastante. É, Fabrício, é de lá? Fabrício é de lá, ó. E é assim que às vezes a gente se sente. O dinheiro, o recurso se transforma em poder. E aí eu já não é mais de Deus, não é meu mesmo, eu que mando e acabou. Muitas vezes a gente não passa nesse teste. Tem uma outra parábola, a parábola do administrador astuto, Lucas 16, que ajuda a gente a entender por que o Senhor nos recompensa. Lucas 16, 11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem capazes de lidar com as riquezas deste mundo, como que eu vou confiar as riquezas eternas, espirituais com vocês? Essa compreensão de que somos cuidadores, administradores, que temos essa incumbência de confiança, precisa gerar em nós um senso de responsabilidade tão grande, que eu preciso prestar contas, e eu vou prestar contas de tudo isso. Lembre-se, a vida, ela é muito rápida. Você está passando por um teste, e você está sendo exposto a uma incumbência de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsabilidade Ele espera de você. Enxergar a vida do ponto de vista de Deus precisa mover os nossos corações para que a nossa vida seja cheia de princípios e valores, não para esse tempo aqui, mas princípios e valores eternos. Princípios e valores que vão moldar não a nossa maneira de viver aqui simplesmente, mas a nossa eternidade. Você tem essa consciência? Você vive com base no quê? E a pergunta é: você vive firmado, pisando sobre que fundamento a sua vida? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a refletir sobre isso. Como você tem enxergado a vida? Como você tem percebido o mundo ao seu redor? Você tem se iludido com metáforas falsas, com maneiras erradas de perceber a vida? E muitas vezes a gente passa a vida inteira assim. Muitas vezes a gente insiste numa percepção errada, a vida toda. E a gente está o tempo todo questionando: será que é isso mesmo? Será que tem mais? Como você tem enxergado a sua vida? Você está olhando só para si mesmo, a partir do seu próprio umbigo, a partir daquilo que é importante somente para você? Você está disposto a sair da sua zona de conforto, sair do seu quadrado, sair da sua caixinha
romper com isso e começar a olhar a partir da perspectiva de Deus, a partir da perspectiva do que Deus espera de você, do que Deus tem para você, planejado para você, é muito mais do que só você. Quais são os testes que você tem passado agora na sua vida? O que você está enfrentando neste momento? Que você pode dizer assim: Deus está me testando. Eu preciso olhar da perspectiva dele para que eu seja aprovado nesse teste. Talvez sejam relacionamentos que precisam ser ajustados. Talvez seja a maneira como você está lidando com as coisas que Ele colocou sob a sua responsabilidade. Talvez seja simplesmente vencer a sua história, vencer aquelas, eu vou chamar de fantasmas mesmo, que atrapalham, que invadem a sua mente. Situações do passado mal resolvidas. Uma mente preocupada, pesada, cansada. É isso que está definindo a sua vida? É essa a sua perspectiva de vida? A minha resposta para você é: Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo que você não é capaz de imaginar. Você precisa sair de você mesmo e pedir que o Santo Espírito de Deus possa ajudar você a começar a enxergar isso da perspectiva dele, do ponto de vista dele, não mais do seu. A sua visão vai ser ampliada, a sua motivação de vida vai ser transformada. Até levantar de manhã vai tomar um novo rumo, vai ter um prazer diferente. Coloque a sua vida diante de Deus e diga: Senhor, mude a minha vida. Nós vamos orar. Depois nós vamos cantar uma canção que diz que só a graça do Senhor é suficiente para nós. Depois que orarmos, enquanto você canta, eu quero que você reflita exatamente nisso tudo que nós falamos. Hoje você não vai ser desafiado a tomar uma decisão, a expressar uma decisão aqui, mas você vai ser desafiado a voltar para casa e a desenvolver um novo olhar para a sua vida, uma nova maneira de enxergar, de perceber a si mesmo e as situações ao seu redor. De perceber o quanto Deus está te dando oportunidades para se relacionar com Ele, quanto Deus está te dando oportunidades para desenvolver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra realmente fala conosco e nós queremos pedir agora que o Senhor consolide tudo isso que ouvimos, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de mover a nossa mente, de mover o nosso coração, de processar tudo isso que ouvimos, mas mais do que simplesmente processar, a gente começar a compreender, esclarece, tira de nossos olhos aquilo que atrapalha a nossa visão, tira de nossa mente aquilo que atrapalha ela a processar e a encontrar as respostas que precisamos. Tira do nosso coração sentimentos que têm atrapalhado a ação do Senhor em nós. Nós queremos ver o mundo do ponto de vista do Senhor, não mais do nosso. Nós queremos olhar para as pessoas como o Senhor olha. Nós queremos perceber as situações e as necessidades das pessoas ao nosso redor da maneira que o Senhor percebe. Nós queremos olhar para dentro de nós mesmos como o Senhor nos enxerga. E a partir daí podemos desenvolver uma vida que vale a pena, uma vida que tem um propósito não terreno, mas um propósito eterno, um propósito que é muito mais do que esse tempo curto de vida que nós vivemos aqui, um propósito que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Então, nos ajude, Pai, nos ajude a vencermos essas correntes, a quebrarmos essas cadeias que nos prendem e a olhar para o Senhor e somente no Senhor. E aí o Senhor vai levar
nos levar num lugar alto, num lugar onde só a tua presença vai ser suficiente para nós, num lugar onde só a sua graça vai ser suficiente para nós, num lugar onde somente o meu relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, vai ser aquilo que mais importa para nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.